Gil Vicente, Alto da Visitação ou Monólogo do Vaqueiro e Alto da Lusitânia. Primeira peça em 1502, Alto da Visitação ou Monólogo do Vaqueiro. Última em 1536, Floresta de Enganos. Gil Vicente nasceu na década de 1460. Morreu na segunda metade da década de 1530. É consensualmente considerado o pai do teatro moderno português, não no sentido de seu radical fundador, mas no de elevação das antigas representações religiosas e populares medievais a um patamar de sólida qualidade estética, fortemente inovadora face às concepções dramatúrgicas anteriores. Centro do volume, com 2 autos, Gil Vicente, considerado o pai do teatro português moderno, sintetiza nas peças selecionadas a totalidade da sua obra. Teatro de devoção, moralista, mas também de denúncia social, teatro popular representado na corte, ou teatro cortesão com personagens populares, teatro sério com elementos satíricos ou teatro de natureza crítica, teatro firmado em tipos sociais, mas com labirintos de enredos psicológicos, teatro alegórico, porém dotado de personagens nomeadas individualmente. A obra de Gil Vicente opera um genuíno retrato condensado da sociedade portuguesa dos primeiros 30 a 40 anos do século XVI. Todos na sua obra têm lugar: cortesãos e corregedores, escudeiros e sapateiros, damas nobres e regateiras, viúvas de marinheiro da Índia e alcoviteiras, meninas urbanas e de feira rural, e meninas casadoiras, cavaleiros e judeus. E cada personagem não vive por si, mas segundo o seu lugar no todo da ação e do desfecho. É já teatro de texto estruturado e ação organizada em função de um final dramatúrgico, dotado em si de fins estéticos que se podem ou não confundir com fins religiosos. É teatro, não momo ou remedilho medievais, não revive a chance erudita do teatro greco-latino, mas uma forma de teatro muito singular que, culturalmente, emergirá com Gil Vicente e marcará definitivamente este género literário em Portugal, reflexo da mentalidade otimista manuelina que Sá de Miranda criticará. Henrique da Mota, Lamentação do Clérigo, Farsa do Alfaiate, Lamentação da Mula, Processo de Vasco Abu. Uma das vertentes matriciais do teatro português na primeira metade do século XVI encontra-se na participação de Henrique da Mota no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, publicado em 1516. Contemporâneo de Gil Vicente, mas estética e dramaturgicamente antecedente, Henrique da Mota opera a passagem entre formas de representação medieval, os mistérios, os momos, as farsas, as moralidades e o teatro moderno. Poeta, juiz dos órfãos em Óbidos, provavelmente nascido no Bom Barral na década de 1470, terá morrido após 1545. As suas composições poéticas apresentam uma dialética tensional para-teatral, com encadeamento dramático em torno de personagens e os versos em forma de diálogo, como é o caso do Processo de Vasco Abul, Pranto do Clérigo, História do Desaparecimento de uma Pipa de Vinho, Lamentação da Mula e Farsa do Alfaiate. Este último texto que mais se aproxima da estrutura de uma peça de teatro. Com efeito, contendo indícios de representação teatral, estes textos não são ainda, ou não parecem ser, verdadeiramente textos para teatro. Daí, tanto a necessidade da sua problematização estética, como de operar a sua comparação com a obra dos autores coevos.
Francisco Sá de Miranda, Os Estrangeiros. No prólogo de Os Estrangeiros, Sá de Miranda critica os autores que substituíram a designação de comédia por auto. Com efeito, toda a obra dramatúrgica de Sá de Miranda vive em profundo contraste com a de Gil Vicente, que conquistara a corte com os seus autos de natureza popular. Sá de Miranda traz da sua viagem à Itália o gosto erudito e clássico da Europa culta, que lê e representa Plauto e Terêncio, não raro em latim, como faziam os professores humanistas da Universidade de Coimbra. Gil Vicente vive inflamado por essa aura manuelina de conquista do mundo. Sá de Miranda convive com o melancólico Dom João III, não era já o mesmo império. Dom Manuel ergue-o, Dom João III assiste ao declínio deste. Sá de Miranda é o poeta da acelerada dissolução de costumes sociais trazida pela riqueza quinhentista proveniente da canela, dos pardaus, moeda corrente na Índia, e pela atração mirífica de Cambraia e Narsinga. Os Estrangeiros, primeira comédia greco-latina escrita em português, traz assim para a cultura portuguesa o brilho do novo, acompanhando a nova poesia e o novo estilo do autor. Afonso Álvares, Alto de Santo António e Alto de Santiago. Afonso Álvares evidencia-se como representante de uma corrente da geografia teatral quase inexistente em Gil Vicente, que será praticada com alguma abundância por autores menores. Altos representados no convés das naus e caravelas, como o Alto de Santiago e o Alto de Santo António, exprimem um registro social da crença do homem médio do século XVI, dividida entre o medo dos mundos descobertos, porventura habitados por monstros, a esperança de atingir uma prosperidade que, lutando, prometendo aos santos do céu, não consegue alcançar, e a angústia de familiares presos entre a morama. Teatro religioso, dirigido a mentes devotas, por vezes supersticiosas, crédulas sobre o poder de um mundo de milagres e portentos que envolve o cotidiano do português. Baltasar Dias, Tragédia do Marquês de Mântua. Deste poeta madeirense, cego, pobre, vendedor de folhas de cordel, desconhecem-se as datas de nascimento e morte. Sabe-se apenas que em 1537 lhe foi concedido o privilégio real da impressão e venda em exclusividade da sua obra, o que pressupõe que as suas peças teriam sido vendidas anteriormente em contrafação. Da sua lavra são conhecidas obras da famosa história do príncipe Claudiano, Auto de Santa Catarina, Auto de Santo Aleixo, a Tragédia do Marquês de Mântua, Auto do Nascimento, História da Imperatriz Porcina, Conselhos para bem casar e Auto da Malícia das Mulheres. Como sintetiza Alberto Figueira Gomes, o mais eminente estudioso da obra de Baltasar Dias, as grandes figuras do seu teatro defendem que o objetivo da caminhada humana é saber ganhar o céu pela vereda dos espinhos. Poesia e Dramaturgia Populares, no século XVI, Baltasar Dias, Lisboa, ICALP, 1983, página 49. Perpetuação de temas vinculados aos romances medievais no coração do Renascimento humanista, a Tragédia do Marquês de Mântua, bem como outras obras de Baltasar Dias, ressuscita em forma de teatro, no século XVI, a matriz medieval do maravilhoso íncito nas lendas populares sobre a vida heroica dos cavaleiros e das damas. Neste caso, haverá verdadeira justiça quando o juiz é o pai e o réu, com prova evidente do seu ato maldoso, o filho? Auto-encenado nas caravelas que demandavam a África, esta peça popularizou-se em São Tomé, integrando a sua cultura nacional.
António Ribeiro Chiado, Alto das Regateiras. Frade franciscano, nascido em Évora na década de 1520, faleceu em Lisboa em 1591. Abandonou a ordem religiosa, mas teria conservado o hábito castanho desta, vivendo na Lisboa cosmopolita dos descobrimentos, que as suas peças simbolizam do ponto de vista popular, uma cidade ligeira nos costumes, boêmia e, de certo modo, aventureira. A vigorosa polémica entre António Ribeiro Chiado e Afonso Álvares, outro dramaturgo, deve-se justamente à concepção e à prática de dois tipos diferentes de teatro, já que este autor celebrava sobretudo peças de caráter geográfico, enquanto Chiado escrevia sobre costumes populares e práticas sociais, por vezes não virtuosas. Habitante e personagem famoso na Lisboa dos Descobrimentos, é citado por Luís de Camões no Alto de El Rei Seleuco e por Jorge Ferreira de Vasconcelos em Aulografia, Chiado é autor de Prática de 8 Figuras, Alto das Regateiras, Prática dos Compadres e Alto da Natural Invenção, bem como de Alto de Gonçalo Chumbão, Perdido. São, sobretudo, conversas ou práticas encadeadas entre personagens que refletem a vida e o cotidiano populares, sem tipicismos sociais, enfatizando aspectos psicológicos. Como Cleonice Berardinelli e Ronaldo Menegaz enfatizam, as personagens dos autos e práticas de Chiado são de classe média urbana mais ou menos baixa. Sua fala é predominantemente popular, com recurso a provérbios e expressões feitas. Teatro de António Ribeiro Chiado, Porto, Lelo e Irmãos, 1949, página 18. Uma mãe ambiciona casar a filha. O filho de Pero Vaz é o candidato num casamento arranjado pelos pais. Entre a ambição e a realização, o Alto das Regateiras exibe a vida comum nos bairros populares de Lisboa. As criadas negras, as comadres, os interesses pessoais dos moradores, ora mesquinhos, ora dadivosos. Como tipos sociais, algumas personagens nem nome têm. São, alegoricamente, a velha, a negra, a comadre, o parvo. São assim habitados de vida e costume os altos do boêmio ex-frade António Ribeiro, conhecido popularmente pelo Chiado. Luís de Camões, Filodemo. Filodemo, representado em Goa em 1555, desdobra-se culturalmente falando, como toda a obra teatral de Luís de Camões, entre a tradição dos autos de Gil Vicente e a forma ou estrutura clássica das comédias de Sá de Miranda. Neste sentido, Filodemo remete para a tradição vicentina, inclusivamente com uma personagem medievalizante como o Bobo, abordando, contudo, o tema clássico do amor, segundo a forma, 5 atos, clássica, do teatro greco-latino. António Ferreira, Castro. Nascido e falecido em Lisboa, 1528-1569, António Ferreira sofreu a influência do humanismo europeu dos mestres bordaleses em Coimbra, cidade onde estudou e se licenciou em Direito Canónico, sobretudo do seu professor e amigo Diogo Teive, preso pela Inquisição. Neste sentido, até pela amizade com Sá de Miranda, a sua obra lírica reflete em grande medida a nova escola italiana e latina de poesia. Uma tragédia, Castro, sobre a vida e a morte de Inês de Castro, e duas comédias, a comédia de Fanchon ou de Bristo, 1522, e a comédia do Cioso, 1552-56, ambas escritas em Coimbra, constituem a totalidade da sua obra dramatúrgica. A Castro,
5 atos, 8 personagens e coro, foi concebida segundo o modelo latino das tragédias de Séneca e é justamente considerada a primeira grande tragédia escrita em língua portuguesa, ainda que o tema dos amores de Pedro e Inês já tivesse sido inscrito poeticamente no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Segundo a historiadora da literatura Maria da Nazaré Castro Soares, a Castro apresenta o conflito entre o amor e a razão de Estado. Teatro clássico no século XVI, a Castro de António Ferreira. Fontes, originalidade, Coimbra, Almedina, 1996, página 15. A razão de Estado, transposta para a peça, reflete politicamente o ambiente cortesão do reinado de Dom João III, ora por via de reflexões laterais, ora centrais, como as referentes ao problema da liberdade individual e suas limitações no espaço social e político, a diversidade de interpretações que o homem dá dos erros e da justiça, a temática do bom rei e do tirano. Páginas 15 e 16. O nosso grande dramaturgo humanista António Ferreira é, em conjunto com Sá de Miranda, o autor que, não deixando de privilegiar a doutrina cristã, fundamento religioso da nacionalidade, valoriza igualmente o conjunto de valores e virtudes, morais e estéticos, legados pela antiguidade greco-romana. Jorge Ferreira de Vasconcelos, Comédia O Licipo. Profundamente humanista, Jorge Ferreira de Vasconcelos, em Comédia O Licipo, coloca nas mãos do amor e da moralidade, inclusive nos valores morais religiosos, a salvação de Lisboa, enriquecida pelos descobrimentos e habitada por uma burguesia interesseira, uma aristocracia cortesã e uma população pobre, ávida de ascensão social, desprezadora dos valores humanistas e culturais. António Prestes, Alto dos Dois Irmãos. Perdido o ideal cavaleiresco do Oriente, os Autos de António Prestes, continuador do teatro de Gil Vicente, retratam a nova burguesia pós-imperial, aclimatada pelas riquezas do Império, usando de uma linguagem menos popular, mas também menos medievalizante. O embrutecimento das personagens representativas desta burguesia da segunda metade do século XVI não lhes permite enfatizar temas como o amor, nem usar de lirismo nos seus sonhos e ambições, vertentes italianizantes do teatro e da poesia, como o autor evidencia no prólogo do Alto dos Dois Irmãos.